Não, não deu, não. Mas não foi. Eu não acredito, né? Eu falei pra ela que não quero casar. Mas não tá correndo atrás. Lá, pai. Mas se não teve concordância, né, total. Ah, do meu diferente teve concordância também. Né? Graças a Deus. Mas, irmão, posso cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Você que está na live, você é nosso convidado para participar conosco nesse estudo da Palavra de Deus nesta manhã. Aos seus corações, para você aprender a Palavra de Deus. Vamos despedir pelo pastor Johnny, que vai ministrar a palavra. Antes de orar, quero deixar uma palavra para você aqui, que encontra em livro de Efésios, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículo 6. Ó. 6, só um versículo que eu vou deixar para você aqui. Como devemos ter certeza da nossa salvação que Deus destinou para nós. Diz assim, ó, a saber que os gentios são cordeiros, membros do mesmo corpo, participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Está vendo? Você é bem-aventurado por você receber, você é cordeiro, membro do mesmo corpo. Assim, outra tradução diz assim, outra tradução da Bíblia Sagrada assim, diz assim, ó, os gentios são cordeiros, juntamente com Israel. Outra tradução, você pode ler, também na sua Bíblia, você pode ler também, que assim, os gentios são cordeiros com Israel, né? Do mesmo corpo, participando da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Nós somos gentios, eu sou gentil, você é gentil, né? Mas através da promessa que Deus deu para Abraão, Isaac e Jacó, a mesma promessa também veio para nós também. Veio para nós e Cristo Jesus, né? É participante da promessa em Cristo Jesus, também para nós, quando Jesus Cristo veio a essa terra, para os judeus. Mas a Bíblia diz que o evangelista João, ele disse assim, ele veio para os seus não receberam, mas todos quantos receberam, se tornou filho de Deus. Olha, nós não era herdeiros, mas através da promessa de Cristo, quando Jesus veio na terra e os judeus não receberam Cristo, aí todos aqueles que receberam se tornou filho de Deus. Nós que somos gentios, receberam Cristo, aceitamos Cristo como o único, suficiente, exclusivo e até salvador da nossa alma. Então, quando você aceita Cristo, você é cordeiro, é membro, né? É participante da promessa de Cristo Jesus na tua vida, né? Você vê a promessa da tua vida. Você crê, né? Os gentios são cordeiros com Israel, membro do mesmo corpo. Outra tradução diz assim, mesmo corpo. Então, somos o corpo de Cristo. Então, temos que você possa receber essa palavra no seu coração e ficar ciente, conscientizado que você é cordeiro, né, de Cristo Jesus, pelo Evangelho, porque você aceitou Cristo, você também aceitou o Evangelho na tua palavra. Que Deus abençoe a sua vida. Queremos orar, seu favor, queremos orar nesta noite, em nossa vida, por mais uma manhã, pelo privilégio. Somente Tu, Senhor, faz isso por nós, Senhor. Ninguém pode merecer, Senhor Pai, o efeito, Senhor, que Tu é realizado na face da terra, Senhor, glória. Pelo sol, pelo ar que respiramos, pelo oxigênio que recebemos, pelo fôlego de vida, Senhor. Tudo isso Deus dá de graça para nós. Nós somos ingratos, não temos de graça. Às vezes tem pessoas que não dão graça a Deus pelo dormir e acordar e o Senhor sustentar mais um dia de vida que nos deu. Por isso, neste momento, Senhor, agradecemos a Ti, Pai, por tudo que nos dá a bênção e a vitória na nossa vida, Pai Celeste. Continuando, meu Pai, o estudo da Tua palavra pela manhã, os domingos, Senhor, glória.
e possamos, Pai, receber, Deus, e absorver, Senhor, tudo aquilo para nós, nossas vidas, Senhor. Somente assim, Pai, garanto, meu Deus, a garantia, Pai. Como tu disseste, Senhor, somos corredeiros, Senhor, da promessa de Cristo Jesus pelo Evangelho, Senhor. Por isso, nesta manhã, estamos aqui para glorificar e louvar o teu nome para sempre. Amém? Que Deus abençoe você nesta manhã e receba a bênção e a vitória de Deus. Você quer ser nosso membro da igreja? Clique aí, clique ali na live aí, se inscreva e você vai ser um membro da nossa igreja para participar das bênçãos e promessas de Deus aqui. Que Deus abençoe, querido. Vai chamar o pastor João e vai nos ensinar a palavra de Deus para nós aprendermos de você também. Amém? Que Deus abençoe em Cristo Jesus a sua vida. Amém e amém. O Jônio, pastor Jônio. Amados, a paz do Senhor a todos. Estão mais uma vez aqui na escola dominical, tratando de assuntos que diz respeito à palavra de Deus, que diz respeito ao povo de Deus que caminha para o céu. Hoje a gente vai tratar de um assunto que é complexo do ponto de vista humano, no que diz respeito à maneira como a pessoa lidar com isso. Quando você pega esse microfone na mão, você está lidando com algo concreto. Você pega esse microfone, você sabe que esse é um microfone e você sabe que isso aqui é algo sólido, isso aqui é matéria. É fácil ver e lidar com isso. Quando você vai lidar com aquilo que não é concreto, com aquilo que não é matéria, que é abstrato, aquilo que os teus olhos não podem ver, aí muda a situação. Então é exatamente disso que eu quero falar com vocês. Tratar de coisas que você não pode ver e nem tocar, mas que isso que você não pode ver e nem tocar é o que te persegue, é o que te quer, de certa forma, te destruir. Não simplesmente porque você escolheu estar do lado de Deus. Não importa. Para o diabo não importa de que lado você esteja. Você pode estar do lado de Deus, você pode estar do lado dele e organizar um grupo, um clube de fãs, um clube do Bolinha para adorar o diabo, e com toda essa reverência, com toda essa dedicação, ele não autoriza esse grupo de adoradores satanistas que fazem isso a ele com a retribuição de que ele vai amá-los depois. Eles não estão autorizados a isso. O diabo é ele por ele e só ele. Ele só quer o que ele quer e o que importa é só para ele. Diferente de Deus, que ele quer dividir, ele quer dar, ele quer abençoar, e o diabo é muito diferente. Então eu vou ler aqui um texto que se encontra aqui em Mateus capítulo 8, versículo 28 até o 34. Aqui Mateus vai falar de 2 endemoniados. Claro que lá em Lucas e Marcos vai falar de um só. E a grande argumentação teológica é que Mateus quis falar dos 2 que estavam endemoniados, e Lucas e Marcos queriam falar só de um, porque segundo acredita-se que um era muito mais violento do que o outro. Então Marcos e Lucas, Mateus capítulo 8, versículo 28, é os endemoniados de Gadara, que é os gadarenos. E isso é interessante porque enquanto Mateus tenta falar num todo, que fala de 2, Marcos e Lucas vai falar só de um, porque eles querem dar ênfase entre os 2. Tinha um que mais se destacava, um que era mais violento.
E isso é apenas um detalhe. Então, o texto diz o seguinte: tendo ele chegado a outra margem, a terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros, e o tal ponto furiosos, e que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Ora, andava pastando, não longe deles, uma grande manada de porcos. Então os demônios lhe rogaram: se nos expeles, manda-nos para a manada de porcos. Pois, ide, ordenou Jesus. E eles, saindo, passaram para os porcos, e eis que toda a manada se precipitou despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, nas águas, e pereceram. Fugiram os porqueiros, e chegando à cidade, contaram todas essas coisas e o que acontecera ao endemoniado. Então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus, e vendo-o, lhe rogaram que se retirasse da terra deles. Então a gente, lendo o texto, a gente percebe uma primeira questão: inversão de valores. As pessoas preferiram valorizar mais os porcos do que aquele que havia sido liberto. Então, a primeira coisa que acontece no ser humano é quando ele começa a desprezar o que Deus faz para começar a se preocupar com o prejuízo daquilo que é imundo. Então, há uma valorização que as pessoas fazem do que é imundo em relação à presença do Senhor. Então, esses são os porcos que às vezes existem por aí e que são muito mais valorizados do que Deus pode fazer. Então, aqui nós podemos perceber que onde Jesus chega, um milagre acontece. Onde Jesus chega, uma libertação acontece. Aquele que morava em sepulcros agora vai morar em casas, realmente. E aquele que estava preso por um ser espiritual do mal está sendo liberto e agora está indo para o meio da sociedade para viver bem com Deus. Mas o que vai deixar a gente mais complexo aqui, e replexo, e qualquer coisa que tenha plexo no fim, é que a gente vai entender que orar pelo endemoniado não é tão simples como a gente pensa. Não é tão fácil como a gente pensa. Porque a gente tem que entender aqui o que é um demônio. O que é um demônio? O que é um espírito imundo? Quando eu falei do microfone, que é concreto, que eu posso pegar e que eu posso ver, e se alguém jogar isso na minha direção, eu posso me desviar, é diferente de algo que vem na sua direção e você não está vendo, quando você vive assim pelos olhos carnais e quando você não tem o conhecimento da palavra de Deus. Porque o apóstolo Paulo deixou bem claro que a nossa luta não é contra carne nem sangue, não é contra coisas concretas, que dá para ver, que dá para se desviar quando vem. São coisas que agem no mundo espiritual e que para você conseguir fazer com que essas coisas não te atinjam, você tem que ter uma vida espiritual. É por isso que se fala da vida carnal e da vida espiritual, do homem que vive esse sobrenatural. Então, o que nós entendemos aqui? Que um demônio não tem corpo, pelo menos isso tem que ficar claro. Ele não tem corpo, mas só que esse demônio ele precisa de um corpo para habitar. E automaticamente o demônio não evapora. Quem acha assim que sai em nome de Jesus, aquela pessoa é liberta, o demônio se evaporou dali, como se não existisse mais. Não é isso que acontece. Ele sai
e vai procurar um outro lugar. E se ele encontrar esse lugar varrido, ó, com toda a ornamentação que for necessária, mas vazia. Então tem muito crente por aí que a casa está varrida, tem todas as coisas que vai fazer com que aquela casa fique bela, mas porém vazia. E ele entra lá e leva mais 7, e o estado daquele homem vai se tornar pior do que antes. Então, o que eu quero falar com tudo isso? Para você que gosta de procurar pessoas endemoniadas aí fora, você que procura pessoas que precisam de libertação, e eu não estou falando isso para amedrontar você que está me assistindo, eu só estou dizendo que para você começar a querer trilhar esse caminho, você tem que levar e ter algumas considerações, e você tem que fazer algumas observações, que é muito importante para você, antes de você começar a você se classificar como o libertador do povo. Ah, chama o irmão fulano que ele vai orar e o demônio vai sair. Ok. Isso é legal? Isso é bom? Eu só quero dizer uma coisa, que tudo que você faz tem consequências. Então, quando a gente lê esse texto aqui, de que os demônios saíram daquele homem e entrou nos porcos, a gente vai elaborar algumas perguntas. Quando os demônios saem dos porcos, por que eles não entram em Jesus? Porque seria impossível entrar em Jesus, sendo ele o Filho de Deus. E aquele a quem dá a ordem para sair é aquele que é reconhecido por aqueles que são mandados sair. Os demônios olham para Jesus e reconhecem quem ele é. Como diz aqui: que temos nós contigo, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo. Então eles reconhecem uma autoridade em Cristo como Filho de Deus em sentido único. E era impossível que ele saísse do porco e entrasse em Jesus. Automaticamente Jesus é um ser preparado, e isso não seria possível, uma possessão de um demônio na vida de Jesus, por ele ser Filho de Deus e por ele ser uma pessoa preparada. Então, um Filho de Deus preparado, o demônio não entra. Então, automaticamente eu posso orar para uma pessoa e pedir para que aquele demônio saia daquela pessoa, aquele demônio vai sair daquela pessoa e não vai entrar em mim. Porque eu que tenho a autoridade de Deus para mandar sair, eu sou um filho de Deus, porque eu aceitei a Cristo, e eu sou uma pessoa preparada. Então, aquele espírito não tem poder sobre a minha vida. Ok, então essa parte está esclarecida. Não entra naquele que manda sair, que tem a autoridade de Deus para fazer o demônio sair, porque tem preparação e é filho de Deus e ele está bem em comunhão com Deus. Ok, primeira parte está resolvida. Aí vem a segunda parte. Como eles não podem entrar em Jesus, mas também o texto diz também que eles não entraram na vida daqueles que estavam seguindo Jesus. Ou seja, os discípulos estavam juntamente com Jesus e os demônios saíram, não entraram em Jesus, porque Jesus é Filho de Deus e preparado, e também não entraram nos discípulos. A cobertura, Jesus era a cobertura dele, né? Isso é bem interessante, porque você estando acompanhado por uma pessoa que tenha a autoridade para fazer isso, e está preparado, e não entra naqueles que estão com você, automaticamente aquele que está preparado, ele tem que preparar esse grupo para que não possa receber aquele espírito que sai. Porque quando o espírito sai do diabo, ele não se conforma em ficar vagando. Ele não gosta de ficar vagando, ele precisa de um corpo urgente. Então, eles não entram na vida de Jesus,
porque Jesus é preparado e filho de Deus, e não entra nem na vida dos seguidores de Jesus, porque primeiro que eles tinham a presença de Jesus junto com ele. Então era um ser que, embora sendo Deus, mas se fez homem, não se tornou homem, mas se fez homem, porque sendo homem continuou sendo Deus. Ele tinha já aquela maneira de como preparar seus seguidores, seus discípulos eram preparados para isso. Então, eles não entraram nos discípulos porque tinham a presença de Deus. Ok, então nós podemos perceber que eles tiveram uma terceira opção, não podiam entrar em Jesus nem no seguidor, então viram uma terceira opção que era os porcos. Por que os porcos seriam mais fáceis? Primeiro, porque era um animal imundo segundo a cultura judaica. E por que Jesus permitiu para que entrassem nos porcos? Para mostrar para aquele povo que o que vale mais é uma vida, uma alma do que matéria, do que bens materiais, dos benefícios que eles tinham com a criação de porcos. Então, o espírito mal entra nos porcos, que são animais imundos e irracionais. Eles não pensam, eles têm aquela vida que vive por instinto e têm a sua posição como animais imundos. E o que eu quero dizer com tudo isso? Você que gosta de orar pelas pessoas endemoniadas nas casas, eu queria fazer uma pergunta para você. Como é que está a sua família? Como é que estão os seus filhos? Como é que está a sua esposa? Como é que estão os seus vizinhos? É bem sério. É bem sério, porque quando eu vou e eu estou preparado, eu estou em comunhão com Deus, eu oro para que Deus liberte uma pessoa, para que o demônio saia daquela pessoa. E o demônio vai sair. Em nome de Jesus ele sai. Mas quando ele sai, você sabe que ele não vai evaporar, ele vai sair e vai procurar alguém daquela reunião que não esteja preparado. E se todos estiverem preparados daquela reunião, bem orientados e bem consagrados, ele vai aonde? Na minha casa. E se a minha esposa não estiver bem? Onde é que ele vai entrar? Ah, mas Deus garante aquele que busca. Deus não garante aquele que não busca. Ah, não, porque eu sou um homem de Deus, eu oro pelas pessoas, Deus vai garantir a minha família, mas meu filho está nas drogas, meu filho está fazendo coisa errada, minha esposa me trai, e aí como é que Deus vai garantir que o demônio da prostituição, o demônio do mundo, da mentira, né? Como é que Deus pode garantir isso? Não, eu vou garantir, porque você é um homem de Deus, eu vou garantir que a sua esposa que te trai, a esposa que mente, a esposa que faz isso, ou então o filho que faz aquilo, eu vou garantir, embora eles não me sirvam. Que garantia é essa? Não tem nenhuma página na Bíblia que haja uma garantia dessa. A única garantia que abrange tanto a pessoa como a família é que Josué falou: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E isso é que deveria ser argumentado para qualquer tipo de pessoa. É por isso que o motivo que eu digo assim, que todas as vezes que a pessoa for fazer uma oração de libertação por alguém, no final, depois do culto de oração de libertação, orar por todos que estão ali presentes e pelos que estão na sua casa. É verdade. Porque o que eu tenho mais percebido, olha para a vida de pessoas, até então que eu não vejo mais, Belém do Pará está cheio. Eu conheci homens de Deus, mulheres de Deus, que você olha, poxa, esse é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Mas quando você olhava para a família destruída. A maioria, é raro você ver um homem de Deus mesmo, que fala, profetiza, e as coisas acontecem, que ora, que Deus liberta, até faz curas, que a pessoa diz assim, que poxa, ele foi Deus. É uma comunhão dele com Deus, mas quando você olha para a família está naquele estado.
E então quando Jesus fala que não é à toa que ele procura um porco. O porco para que possa fazer aquilo. Eu tenho uma experiência muito, não sei se a Lene lembra, né? Acho que não vai gostar muito disso não, mas eu vou ter que falar porque é verdade. Eu, lá em Belém do Pará, eu fui na casa de um amigo meu, nós fazia lá exercício lá na casa dele, ele era lutador de jiu-jitsu, a gente treinando lá, e depois uma vez eu cheguei lá, só que nesse dia foi diferente, que ele estava ao ponto de se separar da esposa dele. E eu fui conversar com ele, conversar com ela muito irritada, muito brava, e ele explicando as coisas, e ela querendo a separação, e a gente foi conversando sobre a palavra de Deus, sobre o que estava por trás disso e tudo, e falamos, conversamos, e eles dois começaram a chorar, e se abraçaram, se reconciliaram, e se entenderam ali. E eu só orei e tal, e fui embora para casa. Cheguei em casa, tal, a Lene me atendeu, e ela estava com o mesmo comportamento da mulher. Sem ela saber, sem ter visto, sem nada. Ela estava falando sobre umas coisas lá, não sei o que. E era exatamente o que a mulher estava falando lá. Aí parece que não sei se eu disse para ela, olha, eu fui, não sei se você lembra lá do Pará, que era aquele rapaz lá. Aí eu falei, olha, você está fazendo igualzinho, eu acabei de aconselhar de um rapaz, oramos lá, e de se reconciliar e você está falando umas palavras igual a que a mulher estava falando lá, sendo de irritação e tudo, não sei o quê. Então, o que eu entendi, eu não estou dizendo que ela estava possuída, mas ele criou uma maneira de jogar na mente dela aquilo que estava criando contenda lá. Estou dizendo que ela era despreparada, mas nesse momento em que eu estava muito mais atento e muito mais preparado, e a Lene estava lá ali fazendo os seus trabalhos no dia a dia, e com certeza havia aquele alguns pensamentos, mas não eram pensamentos bons. Com certeza devia ser um pensamento já do que estava criando contenda lá para criar contenda aqui. Eu expliquei para ela, falou, sei o que, está repreendido, tá, não sei o que. Aí ela foi e ela fez a propalação dela, e pai mandou sair fora também. Então é isso. O conhecimento, a preparação e o conhecimento. Por exemplo, ela falou, e às vezes ela não sabe por que está falando aquilo. E ela passou a ter conhecimento quando eu comecei a informar ela do que aquele comportamento dela estava sendo igual àquele outro comportamento. Isso gera um conhecimento do que está acontecendo. Então, às vezes no lar está faltando isso. A mulher começa a falar alguma coisa, o homem começa a falar alguma coisa, a mulher, o homem tem que fazer o outro entender que aquilo não é normal. Você acha que isso é normal? Você acha que é assim que deve ser? Será que não tem alguma coisa além do que a gente não tá enxergando, mas que indiretamente é o que eu estou pensando? Vamos acabar com isso agora? Vamos repreender o que isso que não é normal e que está entrando? Então aí é isso que acontece. Então as pessoas, elas querem orar. Deus te ordena, mas que haja todo esse cuidado, haja toda essa preparação, que haja também esse ensinamento, que haja também essa preocupação com os seus da sua casa. Então, eu aconselho as pessoas que querem orar para que Deus liberte. Você quer fazer essa tarefa? Você que está me vendo na live, você quer fazer essa tarefa? Você quer orar? Você quer ver uma alma liberta? Comece pela sua casa. Comece pela sua casa. E por que eu falo isso? Porque quando você deixar a sua casa estruturada e entendida, aí dê um passo a mais. É porque às vezes a gente quer andar e não ter resolvido algumas coisas aqui. Viu lá como era o processo de evangelização? Ficar em Jerusalém e depois Samaria, até os confins da terra.
Porque Jesus começa a ensinar os seguidores, a ensinar, a divulgar a verdade, começando no local, aonde você está, para que você possa ter um controle. É por isso que eu não consigo entender pessoas que dizem assim, eu quero ser missionário lá nos Estados Unidos. Não, você vai ser um missionário da sua casa. Comece a explicar, comece a fazer com que essas pessoas na sua casa entendam. Então, quando a gente olha aqui a cura do Gadareno, pelo menos 3 grupos de pessoas aqui se encaixam. O primeiro grupo é daquela pessoa que precisa de libertação. Realmente, ela precisa de libertação. Ela está no mundo, ela está usando droga, ela está usando bebida alcoólica, ela está fazendo tudo de errado, o diabo tem ela sobre o controle dele, e essa pessoa precisa ser liberta de lá. A nossa oração daqui é que Deus liberte aquele que está lá fora. Aquele que está lá fora para nós não é só aquele no singular, é aqueles. A gente fala aquele, na compreensão de Deus, ele pega aquele que é no singular, joga para o plural, e ele vê e ele sabe que tem muita gente que precisa ser liberta. Então você divide a tarefa, você ora para Deus e Deus vai fazer essa libertação lá fora para as pessoas que precisam de libertação. Então, o melhor lugar para você orar por libertação é aqui na igreja. É aqui na igreja. Eu tenho uma experiência. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu não aceito campanha na minha casa. Por que eu não aceito? Eu tenho uma experiência. Eu não gosto disso. A Lene, agora acho que ela mudou um pouquinho. Eu não sei se ela mudou, não. Ela continua ainda gostando de campanha em casa. A Lene gosta de campanha em casa. Eu digo, Lene, eu não gosto desse negócio. Por causa desse conhecimento. Porque quem vai orar na sua casa, aquele que vai preparado, amém. Mas os que vão estão preparados, e aqueles também que também precisam de libertação, vai ser a sua casa que vai ser o centro, a sua casa que vai ser o local de acúmulo, para que, conforme a oração que é feita a você, mas outros que estão lá também querem libertação, e ora, os demônios saem ali, fica todo mundo ali, todo mundo sai liberto, e a sua casa vai ter que segurar toda aquele peso. E isso acontece. Lá em casa tentaram fazer uma campanha, eram 3 dias só, acho que fizeram só 2, não conseguiram, o negócio ficou pesado lá em casa. Lá no seu Elcio, ali na Jardim Pinheiro, lá no Embu das Artes. Mas o negócio ficou bravo mesmo. O negócio, tudo que a Lene falava irritava, e tudo que eu falava irritava a Lene, e o pau comia lá em casa. Era uma coisa inexplicável. Tudo irritava. Porque foram vários irmãos lá com problemas. Eu conheci um daqueles que estavam lá, que tinha um problema no lar, e também estava ali, estava orando para que Deus desse uma solução lá. Não sei exatamente o que eles queriam. Eu sei que Deus tocou no coração de alguém que para fazer uma campanha em casa, não sei qual era o objetivo, sabe até hoje, quem foram realmente fazer campanha? Eu falei, foi o quê? Falaram que Deus tinha enviado. 3 campanhas para Deus fazer uma obra lá dentro. Fazer uma obra em casa, mas não sabe que obra era essa, mas eu sei que acabamos fazendo obra na vida de alguém, e acabou os demônios ficando lá em casa e o bicho pegou. Essa é a verdade. Então esse negócio de alguém dizer, só irmão, Deus tocou no meu coração, irmão, vou reunir uns irmãos aí, e a gente vai na sua casa fazer uns 3 dias ou 4 dias de campanha na sua casa. Aí vai um monte daquelas pessoas que precisam de libertação, você já não está com a vida muito boa, mas só que você vai orando, Deus vai dando força, aí você ora com aquelas pessoas, Deus liberta, aí os demônios saem, aí olha para você, irmão, isso aqui tá bem, aí olha para sua esposa, se não estiver bem, pá, é aqui que eu vou ficar, aí o demônio olha, não, ele tá bem, a esposa tá bem, os filhos estão bem, aí não, é aqui, aí quando vem aí começa toda aquela perseguição. Aí a pessoa começa a dizer, Deus, eu te sirvo, eu sou fiel a ti, por que minha casa está assim? Por falta de conhecimento da palavra. A minha posição é que se encaixa com a sua, né?
falo até pro pastor aqui, que assim, tem coisa que o Jonah fala que realmente tem sentido. E eu sou com você mesmo. Principalmente essas campanhas, no mundo que nós vivemos hoje. Sim, Você está certo no que você está falando, embora que ninguém tenha essa mesma visão. Todo mundo que tem, né? Inclusive, essa semana, eu falei que o pastor foi fazer uma visita, né? Eu estava em casa, mais ou menos umas 6 horas da tarde, eu recebi um telefone. Eu disse, irmã Giovanni, você tem como fazer uma visita aqui na minha casa? Sim, é bom essa experiência. Aí eu falei, meu Jesus, tem que fazer uma visita aí, mas você quer que eu fazer uma visita? Aí eu fui e falei para minha esposa, uma das coisas que o pastor Jonah está falando, e eu sou a favor de estar aí, cara, não tiro a palavra dele. Primeiramente, a sua casa tem que estar no patamar. Não adianta você fazer uma visita no lar, que nem o pastor Jonah está falando aí, se a sua casa está pegando fogo. Deus não vai lhe usar de maneira nenhuma se for. É melhor você sossegar e falar, não dá para mim fazer a visita. Aí eu fui e falei para minha esposa, eu falei, tem aceita, nega? Visita, fazer uma oração no lar assim é bom. É que a pessoa ligou para você e está pedindo para você ir lá. Alguma coisa está acontecendo lá, ela só me chamou para fazer uma oração. Então, aí eu coloquei assim, eu falei, eita meu Deus do céu, eu queria tanto que Deus me levantasse uma pessoa comigo, mas não santo, eu não sou santo, né? Eu sou um mundo do pecado. Mas eu queria que Deus levantasse uma pessoa, pelo menos assim, do jeito da minha comunhão, para eu chamar ele e ir. Né? Que de primeiro eu tinha uma pessoa que a gente fazia, a gente recebia e a gente ia. Porque é muito melhor eu ter uma pessoa, pastor Diana, da minha confiança, da vida dele espiritual, eu sabendo da vida dele espiritual, eu receber um convite para fazer uma visita numa casa e eu chamar essa pessoa para ir com as esposas, entendeu? As esposas, e chegar lá e eu receber, a casa está pegando fogo, onde a gente vai fazer a visita, mas eles perceberem que está chegando alguém, né, com o Senhor Jesus. Olha assim, falando, agora chegou 2 homens de Deus de verdade. Aí a gente ora. A casa tem que ficar preparada, que o pastor Dana está falando, porque esse espírito ele fica tudo atordoado, caçando uma brechinha, e se achar da esposa, aí o pastor Dana está falando, eu já vi um caso parecidinho com esse que você falou da sua esposa. Não sabe nem como explicar, né? A casa estava bem, né? Depois eu conto essa parte aí. Eu tenho um testemunho isso daí, né? Eu consegui ver com meus olhos. Quando o rapaz chegou em casa, misericórdia, meu. Aí entrou umas coisas lá, tal. E acabou o demônio levando mesmo. Por isso que ele tem razão. O cara tem que estar preparado então, a casa. Tem que ter assim. A Bíblia disse, orai um pelos outros. Orar um pelos outros já é uma obrigação de todos nós orar um pelos outros sem que eu peça. Se alguém pede amém, não tem nada a ver. Assim, a pessoa pede e tal. Orar um pelos outros. Eu automaticamente oro por todos, sem que ninguém peça a oração para mim, e todo mundo ora por mim, sem que eu peça, porque todo mundo, isso já é uma coisa, naturalidade, que deve existir no meio do povo. Orar um pelos outros. Então eu vou orar sempre por todo mundo, e todo mundo vai orar por mim, e assim é o que acontece. O que mais intriga é que o demônio, a gente quer muita facilidade. A gente eu oro e Deus tem compromisso com a minha família. Poxa, tudo bem que Deus tem compromisso com a sua família, mas a sua família também tem que estar alicerçada. Tem que estar. Porque só você dizer, não, eu vou orar porque Deus me mandou, mas ele vai ter compromisso com a minha família. Tá bom, Deus tem compromisso com a sua família. Como é que está seu filho? Para Deus ter compromisso com ele. Porque se Deus vai ter compromisso com o seu filho ou com a sua esposa que não quer nada com Deus, então que diferença tem ele para uma pessoa do mundo? Então não precisa ninguém mais vir para o Evangelho, ninguém precisa mais aceitar Cristo, porque da maneira que as pessoas estão lá pecando, errando, Deus tem compromisso com eles também. É verdade. Porque se meu filho está fazendo exatamente o que as pessoas de fora estão fazendo lá, e só porque eu sou crente e fiel, isso vai garantir ao meu filho fidelidade? Não, a fidelidade é minha. A salvação é minha. Ninguém, pai, não salva filho, nem filho salva pai. E a Bíblia fala que nenhum vai levar o pecado do outro. O que eu fizer, eu pago pelos meus pecados. O que meu filho fizer, ele paga pelos pecados dele, quando ele já tem a consciência de entender aquilo. Então, o que acontece é que o povo vai para casa, leva aquelas pessoas, a pessoa aceita. Até hoje, a maioria dessas pessoas que dizem que houve uma melhora quando fizeram campanha na sua casa, pode ver. Conta os dias. Aí faz a campanha, passa uma semana, passa um mês, tudo tá bem. Quando vem, parece que vem o dobro da luta que era antes.
porque foram tantas pessoas ali que precisam de libertação que ficou ali. Então, por isso que eu digo que o primeiro grupo de pessoas que precisam de libertação é aqueles que estão lá fora, e que a gente vai pregar o Evangelho, a gente vai orar a Deus para que Deus possa libertar ele. E tem aqueles outros que estão aqui dentro da igreja, tem vários, que a casa está varrida, está ornamentada, está com os seus móveis tudo bonitinho, mas está vazia. Você acredita que isso é possível? Está tudo ornamentada, varrida. A Bíblia não fala que aquele demônio que saiu, depois quando ele voltou, encontrou a casa varrida, ornamentada. Tudo bonitinho, porém vazia. Eu acredito que... Então não tem muita gente aqui na igreja que prega muito, canta muito, ora muito, faz tudo aquilo que a placa da igreja, a religião dele pede para fazer, tudo bem ornamentado. Você olha e fala, esse é um homem de Deus realmente, isso é uma mulher de Deus. Não, é impossível que uma mulher dessa faça alguma coisa errada. É impossível que um pregador desse, que prega aqui e faz o reteté e todo mundo aqui sai da cadeira e pega fogo mesmo. E aí, irmão, não se engane. Ele vai falar uma coisa, não se engane pelas aparências, não se engane com aquilo que faz blá, 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 ou aquele barulho. E é claro que alguém pode entender qualquer outro pensamento, mas essa casa está ornamentada, ela está varrida, porém está vazia. A gente também tem que orar por essas pessoas aqui. Deus também olhe para esses servos, Senhor, que está fazendo tudo correto, mas que o Teu Espírito Santo venha habitar lá. Porque não adianta a casa varrida e ornamentada, precisa ter a presença do Espírito Santo, ela precisa estar ocupada com Deus, porque se ela não ficar ocupada por Deus, o diabo vai ocupar essa casa, aí ele vai usar dessa casa ornamentada e vazia para criar uma meia-verdade. Aqui na nossa igreja eu já vi crentes que já frequentaram essa igreja com meias-verdades, ou seja, ele parece crente, ele se veste como um crente, ele fala como um crente, ele canta como um crente, prega como um crente e até ensinava como um crente, mas a casa estava já estava varrida, ornamentada com todas essas características de um bom cristão, mas porém vazia. Mas conforme o tempo ele não vai aguentando, porque ele vai ouvindo as verdades, e se ele não colocar o Espírito Santo para morar nele, capa o gato. E não me engana, ninguém me engana com boas pregações, ninguém me engana com boas canções. Eu sou um extremo observador. Eu sento ali naquela cadeira, a pessoa pensa que eu observo tudo. Observo tudo. Não é só que pregou, caiu o reteté aqui, que aí eu vou achar que já está tudo certo e que Deus é ali. Não, vamos ver o que a Bíblia fala. Conforme os frutos nós conheceremos a árvore. Né? Essa é a grande realidade. Eu já ia lá em Belém Pará de uma irmã, mas é campanha eu conheci lá, participar da campanha. Mas só que a família tribulada, os filhos desviados. Aí aconteceu que o marido dela morreu. Aí chegou, aí acumulou mais problema para ela morreu também. Não morreu bem, não. Morreu ele, morreu ela, e a família ficou desandada. Desviado, né? Ele acabou a campanha, fizeram para ela orar, é uma usada mesmo. Né? Fazia a campanha, o pessoal vinha de toda forma lá. Fazia a campanha, era uma sala que ela tinha, só uma sala. Na igreja, era uma sala, né, de oração lá. Sim, essa oração, o marido dela, ela e o marido dela participavam. Sim, eu conheci essa aí. Então, tanto ela quanto eu conheci vários. Tudo desviado, eu conheci todos. Eles não conseguiam se alicerçar, eles tinham vontade. Eu conhecia várias deles, eles tinham vontade de servir a Deus, mas a influência maligna era tão forte que fazia com que a pessoa tivesse uma visão mais clara da beleza que o mundo oferece, segundo a ilusão do próprio diabo, do que ver o que o lado do bem tem a oferecer. Isso é estranho porque
aquele que está sendo oprimido e está sendo perseguido, ele não consegue se libertar disso, a não ser que venha ao conhecimento e o pai ou aquele profeta comece a dizer, poxa, agora eu vou criar um foco daquilo que é local, da minha família. O meu foco vai ser aqui. Eu vou orar pela minha família, vou orar para o demônio sair dessa minha família, e claro que a também que ele vai sair daqui, ele vai para outro lugar. Ele vai entrar em qualquer outra pessoa, irmão. Não, a gente não deve se iludir com isso, dizer que ele sai daqui e pum, explode no ar e não vai fazer mal a ninguém. O demônio é eterno, até enquanto Deus quiser. Enquanto ele sair daqui, ele vai continuar vagando, procurando outras pessoas para tentar habitar. Eu digo assim, uma pessoa assim que faz campanha, olha para o... Sim, tem que ter. No meio da pessoa pega uma vara curta, né? E uma jaraca aí, né? Você vai cutucar com a vara curta e a jaraca, pum, pica aí, né? Assim mesmo, um crente assim, vai cutucar, jaraca, cobra de jaraca, com vara curta. Eu acho que vai picar. Não, eu já falo, vou falar a mesma coisa que meu pai está falando, mas de uma maneira diferente para ter um entendimento do que ele está falando. É como se eu tivesse uma jararaca ali e eu tivesse a vara apropriada para mexer com ela. A minha vara é apropriada, mantendo a distância, mantendo o conhecimento, fazendo com que eu conheça o mal que ela pode me fazer ao ela me picar. Ok, então eu tenho a vara adequada. Só que a minha família, ou esposa, ou filho, está tentando querer fazer a mesma coisa que eu estou fazendo, só que com a vara errada e com a vara não apropriada. Aí vão fazer, acho que meu pai está cutucando com uma vara, só que eles não estão percebendo que para eles fazerem o que eu estou fazendo, eles precisam ter o conhecimento que eu tenho, a comunhão que eu tenho, a espiritualidade que eu tenho, que significa essa vara. E eles vão com uma vara curta. E o que não acontece comigo, que também está cutucando lá e tudo, e dizendo sai daqui, mas eu estou com a vara apropriada. Aí vem lá o meu filho com uma varinha desse tamanhinho, e aí ela pega ele. Aí eu olho e não consigo entender, que às vezes eu uso aquilo que Deus me dá como um dom para fazer, o que é para fazer, mas eu não entendo porque comigo não acontece, aconteceu com meu filho. Era simplesmente por causa dessa distância que eu estava mantendo, da sabedoria que eu estava tendo, eu não meti a mão, eu não pisei na cabeça da serpente. Porque quem pisa na cabeça da serpente, quem diz que vai pisar e esmagar é Jesus. Tem gente que está querendo meter o pé lá. Melhor ficar com a vara de longe, cutucar e dizer sai em nome de Jesus e sair. Então vocês entendem que as pessoas que precisam de libertação estão aí fora. As que precisam de libertação estão dentro da igreja, que está tendo tudo que é de crente, está varrida, está ornamentada, mas precisa de libertação. E tem um terceiro, é aquele que é o intercessor. A gente tem que orar pelos intercessores. E o intercessor também tem que ter consciência do que ele está fazendo também. Porque quando ele ora, ele sabe que tem muitas pessoas que dependem dele, a família dele. Então, eu oro por uma pessoa que Deus precisa libertar, se eu for assim. Mas eu sei, eu já estou preparado. Eu oro e no final também eu apresento a minha família e assim mesmo, às vezes, ainda tem alguém que quer se comportar da maneira como eu vejo nesses outros lugares. Aí tudo esse conhecimento. Você ora e você ora pela sua família, você chega, porque o diabo ele não desiste fácil. Até quando o próprio diabo tentou Jesus, lá no deserto, aí vê lá em Lucas, que depois ele vai esperar um outro momento oportuno para tentá-lo. Jesus não foi só tentado naquelas 3 vezes lá no deserto. Jesus foi tentado até o final do seu ministério aqui na terra pelo diabo. Então não vai pensando que você, Senhor Deus, eu estou orando aqui, Deus liberta, agora protege minha família e vai ser protegida para sempre. Não,
Você vai continuar orando, você vai continuar orientando, você tem que fazer o seu filho entender que aquele comportamento tem a ver com o que o diabo quer fazer na vida dele. Ele tem que ter esse entendimento. Fala, olha, você está se comportando assim, 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 porque o diabo quer fazer assim, assim. Que Deus me chamou para orar pelas pessoas, para Deus libertar. Tal pessoa estava agindo assim, você está agindo igual. Então, automaticamente eu estou entendendo que o que saiu de lá está entrando aqui em você. Agora cabe a você repreender para que isso saia de você também. E eu vou orar para que Deus tire. A pessoa que não sabe pega logo um susto. É verdade? Sim, exatamente. O teu comportamento está sendo igual daquela pessoa. Então, ora para aquele filho, dá esse conhecimento para esse filho e ele pode entender. Porque eu falo para mim, eu só comecei a me libertar exatamente do que era do mal quando eu comecei a estudar a palavra. Não foi totalmente, a oração sim ajudou, mas o conhecimento da palavra te liberta. Fundamental. Liberta. O conhecimento da palavra liberta. E é interessante que quando eu li a primeira vez esse aqui sobre que os demônios não entraram em Jesus, nem os seguidores entraram nos porcos, eu digo, então é possível de que ele saia dali, daquela pessoa e entre naquela pessoa que está presente ou em outra pessoa que seja parte daquele que está intercedendo, porque como ele não tem poder de entrar nele que está preparado e está forte, mas vai entrar naquele que está mais fraco. Então é sempre bom quando o marido sair, ele falar para a esposa, ó, eu vou sair, vou na casa de uma pessoa, e essa pessoa, ela é assim, assim, e está acontecendo assim. Você vai ficar aí? Ore por mim lá. E repreenda, se quiser vir de lá para cá. Nem deixe chegar. Porque automaticamente, quando você está conversando com a sua esposa, o diabo está ouvindo. Ele está ouvindo, diz, é uma família preparada. É uma família que não deixa brecha. E já deixou avisado aqui. Então, aqui é um lugar que eu não venho. Aí a esposa reúne os filhos, se for pouco filho, é até melhor para reunir. Se for muito, se for uns 15, aí Aí se prepara lá, aí o demônio fica lá. Aí esse que vai lá, ele tem que também falar para os que estão presentes. Uma vez eu fui falar isso sobre essa questão que a irmã disse, você está me chamando de porco? Não, eu digo, irmã, não é que eu estou chamando de porco, eu estou falando que o demônio entrou no porco. E os porcos não eram pessoas, não é nem pessoa que porco, embora tenha corpo, não é pessoa, né? É pessoa que tem corpo. Então, entrou nos porcos. Isso quer dizer que uma pessoa que não está preparada e o demônio entra, é como se fosse o porco. Não é que você é uma porca. É que se você não estiver preparado, o demônio não entra nos que estão preparados e vai entrar em você que está despreparado. O texto só está nos dando um entendimento de que se não entra em um lugar, vai entrar em outro. O nome já diz, demônio, aquele que precisa de um corpo para habitar. Então, o conselho mais adequado para que todos que vão orar por alguém aí em qualquer casa, é que faça a oração pela pessoa, se realmente sentir de Deus, e depois ore pelos que estão presentes, pela sua família. E de prioridade que seja todo mundo orientado, cada um orar pela sua família. Ali naquele momento, tem um que ora por todos oram por aquele que está que está de responsável por aquela reunião, e que o diabo seja vencido ali. E que ele vá, não sei para onde, só Deus sabe, e que ninguém sofra com isso. Porque imagina você querer que as pessoas fiquem bem e que as pessoas sejam libertas, mas sua casa não é liberta, não vive bem e tudo. Agora eu finalizo dizendo aqui, quem quiser fazer, que faça. Campanha, quem gosta de campanha, de oração 3, 4 dias na sua casa, se você gosta, amém. Mas eu acho que o lugar apropriado para esse negócio de oração, de campanha, para libertação, é a igreja. Você vem para cá,
Porque aqui tem toda uma preparação, a gente canta, a gente louva, a gente pede a Deus para que Deus abençoe a nossa vida, a mensagem vem para tocar os nossos corações, nós temos toda aquela preparação espiritual, o diabo não tem vez, a não ser aquele que está sentado e não queira nada com o culto, e seja simplesmente aquele que a gente vai orar para que Deus liberte, que é uma casa varrida e ornamentada, está aí, no meio do culto aí. Esse a gente vai ter que orar por eles, para que Deus faça que o Espírito Santo habite, não fique só com a aparência de crente, a aparência de profeta, a aparência de pregador, professor e de qualquer outra coisa. Que seja habitada pelo Espírito Santo realmente, e aqueles também que Deus chamou para essa missão. Porque todos que tiveram essa missão de ser intercessor, sair para pregar o evangelho aí fora para pessoas endemoniadas, me mostra um próspero aí. Me mostra. Apóstolo Paulo. Vai ver a missa do apóstolo Paulo. Só sofrimento. Ele até deixou, se ele for casado, realmente não tem como provar isso. Ver se ele está junto com a família, andando por aí. Eu tenho uma experiência, sempre eu gostava, quando eu era na igreja, eu gostava muito de oração, mesmo, sabe, de testemunho, oração mesmo, de oração. E chega numa casa, sempre faz o irmão, né, para orar na casa do pessoal, né? E essa pessoa está demoniada mesmo, né? Demoniada. Sabe, o demônio fala mesmo, a pessoa completamente. E sempre é bom, quando tem conjunto, uma pessoa vai orar, aquela pessoa está preparada para expulsar o demônio. Sim. Não é que uma pessoa vai não. Não é qualquer pessoa aí, não. Um rapaz, sempre, aí põe na frente para expulsar o demônio. E põe na frente, parece que está empolgado, aí põe, sai, em nome de Jesus. Aí ele olhou para ele assim, quem é você? E aí o demônio não está lá perto. Quem é você? Você não dá nem graça que come para você botar lá fora para mim. Você quer que eu saia daqui e entre em você? O demônio falou ainda, quer que eu saia daqui e entre em você? Aí você fora, e sai fora, aí ele manda, irmão, vai para cá, deixa nós lá, deixa nós. Sim, o diabo Outra vez eu vi que nós estávamos orando com as irmãs, e uma irmã também estava expulsando o demônio lá. De repente a irmã deu um grito, ai, eu me enforcando. Deixamos de orar para aquela irmã, orando por aquela irmã que estava enforcada. Aí então que me enforcando, a gente orou para aquela irmã para ser liberta. Né? Sim. É o que acontece nessa assim, época. A Bíblia, você não disse, não mexe comigo quando eu mexo contigo. Só mexe com ele, a pessoa está preparada, não briga com ele. É porque nessa reunião a maioria dos irmãos são os curiosos, não tem preparação nenhuma. E tem até um caso meu, quando eu era jovem, uns 16, 15 ou até menos, era bem um jovem bem atribulado, não só eu, como o Raimundinho, ele deve estar, talvez o Raimundinho, ele era um jovem meio doido, né? Ia para a igreja, nós era até diríamos que a nossa casa era ornamentada, varrida, porém vazia, então já sabe o que é que acontece. E meu pai estava expulsando os demônios lá de uma moça, não sei se era uma senhora lá, e a gente entrou, curiosidade para ver, vamos lá, ver. Quando entrou ela falou, e ela tava meu pai e o meu tio Nilton, estava lá, estava orando assim, e ela estava de cabeça baixa assim, eu tenho medo de vocês, falando com meu pai, eu tenho medo, rapaz. Quando a gente entra na porta, ela já olha para o meu lado, para mim, vamos falar, mas de vocês dois eu não tenho. Aí automaticamente já pegaram, tira esses meninos daqui, aí tiraram a gente. Tive que a gente, como tinha uma vida atribulada, que era jovem, de 14, 13 anos, era bem complicado. E é isso que acontece. É esse entendimento que eu quero que o povo entenda. Se você não te olha, irmão, você que está me ouvindo, pelo amor de Deus, não, Deus é Deus. Então, Deus é Deus sim, mas você é Deus. Então você não é. Então, cuidado. Se você não estiver preparado, se você tiver alguma desconfiança, se você, vê que fazendo aquilo a sua família vai sofrer, irmão, como o Edmar falou, é melhor ficar em casa. Ora em casa, Deus, o teu servo foi ali, Senhor. Abençoe ele lá. Entra no seu quarto, no secreto. Ou então faz o seguinte, se você tiver fé, porque a gente quer ir, né?
Porque Deus não mandou ir por todo mundo e pregar o evangelho e tal, e vai acontecer muitas coisas, mas se você tiver fé, fala, irmão, eu não vou na sua casa, mas aqui na minha casa eu vou orar para que Deus visite a sua casa e depois você me manda mensagem que Deus vai libertar. A gente tem que ter fé para isso, mas parece que a gente... Aí você chegar e dobrar o joelho, Senhor Deus, a sua serva me pediu uma ajuda assim, Senhor. Olha o meu lar, brinda meu lar e vai agora lá, Deus. E faz, né, manda o anjo, sei lá, e aconteça a libertação. O inimigo, às vezes, ele só quer sujar a honra da pessoa. Às vezes eu estou em casa e eu recebo muito telefone, né? Eu conheço, tem um irmão aqui, que ele me convida muito para ir para as igrejas aqui em Carapicuíba, a Osasco. Ei, mãe Divan, vamos lá, você cantar lá, você faz isso, a igreja vai te pagar. Eu falei, não, rapaz, eu não vivo disso, já tenho meu ministério. Eu, não é assim não, você é homem de Deus, você tem que cantar, você vê quanto é que você cobra aí. Tá. Eu falei, rapaz, não preciso disso. É desse jeito de casa, eu recebo. Então quer dizer que hoje em dia as pessoas estão querendo dizer assim, para mim é o inimigo que está usando ele para mim ir mostrar quem eu sou, né? Eu falei, não quero. Você sabia que a pessoa fica até com raiva de mim? Fica com raiva porque é como se estivesse dando uma oportunidade de mudança, eles sendo enviados para mudar a sua vida e você não aceita. Aí você tem que fazer essas pessoas entenderem que se um dia você fizer isso, é porque Deus mandou. Né? Não precisa ninguém falar. Aí Deus tocou no meu coração e eu vi que Deus quer que eu viva da obra pelo meu lado profissional de que eu canto e pelo que eu gasto, que eu faço para fazer os PV, porque tem um gasto, né? Tem todo um tempo, tem tudo. Então, aí, em cima disso, do meu sacrifício, da minha dedicação de louvar a Deus por esses gastos, que não cai dinheiro do céu, a Deus que nos abençoa, aí eu vou fazer isso para que Deus me abençoe, mas que tenha uma coisa ligada com a outra. Não é porque simplesmente uma pessoa fala e aquilo gere em mim uma ganância. Exatamente. Gera uma ganância para ganhar o dinheiro. Não, eu vou fazer isso porque... É como se eu falasse assim, o trabalhador é digno do seu salário, ele está cantando, aí automaticamente a pessoa retribui pelo que ele faz, ele canta um hino e também hinos também toca corações, edifica as pessoas, exorta, consola também, tem esse poder, o cântico para tocar a alma da pessoa. E as pessoas às vezes querem abençoar a pessoa com reconhecimento daquilo que ela faz, ou seja, ela canta, tocou minha alma, me trouxe o conforto, e o irmão tem um material ali, aí eu digo, irmão, eu quero te abençoar. Aí sim, aí você pega o material, te paga e você... Tá tudo em paz, é isso aí. Agora, quando chega uma pessoa que quer dar uma de empresário e quer criar na cabeça daquela pessoa uma espécie de ganância, aí complica. A pessoa tem que ter uma estrutura que senão vai. E se ganhar dinheiro mesmo, não funciona assim não funciona assim. É desse jeito não, mas o irmão tem dom, o irmão faz... Não, eu sei, mas não funciona assim. Porque acho que desde que ele chegou, ele já chegou só botando o dinheiro como principal. Não, vamos lá, e se Deus tocar, se alguém te abençoar com isso, e aí... Uma vez eu orei na casa de uma irmã, ele está lá, o meu cunhado, né? Aí está orando, aí a irmã ia comprar um almoço. Nós tinha 20 reais para comprar um almoço. Aí acabamos de orar. Eu tinha dinheiro, eu vendi São Paulo para o Belém do Pará, um ano. Aí a irmã, irmão, eu quero dar 20 reais para o senhor aqui. Não precisa não, porque o senhor me revelou que o senhor é uma terra fértil. E o senhor precisa. Né? Eu peguei, já que é senhor, eu peguei 20 reais, aí dentro da igreja, trabalhando de comprar terreno, né? Cada um dava, parece que 25 reais. Eu peguei de 20 reais, coloquei mais 5 reais, 25 reais. Até do meu sobrinho, que dava comprar terreno, fazer uma campanha e comprar terreno. Realmente, os 300 de Gideão, né? Então eu vou entrar nessa meta de Gideão, eu dei 25 reais. 20 reais também, a irmã eu dei para a igreja, né? Então, quer dizer, ela sentiu que era uma terra fértil de pessoa de prosperidade, pessoa de vitória, de bênção. Então, quer dizer, vou
atribuir também para a obra de Deus. Era isso que Deus pensou, né? Sim. Quer dizer, eu não gastei dinheiro na outra coisa. Quer dizer, o mesmo dinheiro que ela me deu, de noite, depois do culto, aí estava a campanha de Gedeão, né, para comprar terreno, 25 reais, os irmãos estavam dando, né? Aí eu peguei até que 25 reais também, minha colaboração para comprar esse terreno. A gente comprava terreno mesmo. Ah, não tinha nada para comer, só tinha aqueles 20 reais. Mas eu ia fazer algumas perguntas aqui, mas não vou fazer não. Deixa. Eu não vou. Deixa lá. Significa terra fértil. Então foi da... Que significa terra fértil. Tá gravado. A Bíblia fala, né? Terra fértil. Terra fértil, sim. chama terra fértil. Fértil. É isso aí. Então é isso aqui. Então a gente. Jamais sair do... Quando a gente ora pela. Então a gente tem esses 3 tipos de pessoas que a gente tem que orar. Pessoas que estão lá fora realmente, precisam de libertação. A gente precisa orar pelas pessoas que estão aqui dentro, que tá varrida, tá ornamentada, tá bonitinho, mas precisa da habitação do Espírito Santo. E isso é importante. Tem igreja aí que tá cheia de gente assim, vazia e ornamentada, mas que não tem habitação. Aí o diabo usa eles ali, eles criam contendo naquela igreja, fala mal do pastor e faz todas aquelas coisas lá. E tem aquele que que orar pelo intercessor mesmo, aquele que ora pelos outros. Esse aí, porque quem decide fazer isso, irmão, olha, o negócio é sério. Eu não vi onde o vídeo. Quer dizer, o cara que está Pode ler a história de onde que fizeram isso. O ritmo de cabaré, o ritmo. Só que a música era, mas a letra era diferente. Só que ele está cantando e o diabo dançando lá no meio. Está se agradando o diabo. Está dançando o diabo lá no meio. O pessoal, em nome de Jesus vai sair diabo e o diabo achando graça. Quer dizer, essas músicas assim, né, que são inspiradas. Porque a música em si ela é neutra. Que o diabo te aceita. A música ela é neutra. Neutra. Agora a intenção daquele que canta é o que vale. Porque às vezes a pessoa canta um hino e está sendo usado pelo diabo, é uma coisa. Aí tem aquela pessoa que canta, a maioria dos hinos da Assembleia de Deus, esses antigos aí, que a gente chama de inspirado. Eu estava fazendo uma pesquisa, a maioria tiveram músicas mundanas e mudaram a sua letra. Só que como a gente não tinha internet naquele tempo, os cantores pegavam músicas bem antigas, que não era mais conhecida do povo, e mudavam a letra e continuavam com o som. Interessante, quase todos aqueles hinos que a gente considera inspirados dos anos 80, 70, tiveram um certo plágio indireto de uma música mundana. Hoje em dia não, já tá escancarado, já vi até pessoa cantando a música do Titanic mudando a letra, está na cara, todo mundo já conhece. Sim. Todo mundo já conhece. Até uma moça falou assim, olha, eu vou cantar um hino aqui, vocês não prestem atenção na música, mas na letra. Aí ela cantou a música do Titanic, mas só mudou a letra, né? Então hoje em dia, só que naquele tempo o povo era mais esperto. É por isso que eu digo, irmão, olha, a gente nunca vai achar, porque nos anos 80 existiam crentes de verdade. Não se iludam. Naquele tempo, o povo era oprimido e não mostrava o que realmente eles faziam. Então, eles escondiam muito bem os seus pecados do que dos dias atuais. Hoje em dia, o povo está muito mais consciente que quando o povo peca, é difícil passar mais de um mês que você não descubra que aquela pessoa fez uma coisa errada. A consciência é tão grande que ou ele se entrega, ou ele deixa vazar, alguma coisa acontece. Porque naquele tempo não tinha internet, a televisão era proibida, então era tudo feito por debaixo do tapete. Hoje em dia a pessoa prega, assim, prega, o pregador de renome, prega, né? Ou daí corta, prega. Aí depois descobriu que ele se confessou mesmo. Que ele dava... Onde ele pegar e fumar uma cunha. Será uma coisa. Aí fazia, parecia um... Ele mesmo falou, né? Então Aí quando ele descobriu, apareceu um homem que caiu mesmo, ficou mesmo... Assim, então é isso aí. Então, o que a gente tem agora que fazer tudo que a gente faz tem que ter sabedoria. Hoje em dia tem que ter sabedoria no que vai fazer, no que vai falar.
no que, Hoje por quem é vai orar. descoberto. Tudo hoje em dia, Hoje em dia, tudo Deus que chama, fizer, Deus cedo ou chama. mais tarde, ou então como diz aqui, que o ímpio não vai permanecer na igreja, na congregação do justo, e assim por Porque diante. muitos hinos que a pessoa canta, pode ver, essa pessoa, essa mulher que, a virada, né? Essa mulher que matou o mundo. Ah, sim, Ela está presa, né? Presídio, né? tá. Então, muitos hinos que a pessoa está cantando hoje ali é dela, né? Mas está no estado mesmo, no presídio mesmo, está acabada mesmo, Tá. destruída totalmente. Porque ela mandou matar o marido, descobriu, o cara que pega ele, e ela que mandou. Sim. E ela foi presa também, cúmplice também, que ela estava presa ela. E parecia uma pessoa muito gente boa, né? Uma cantora mesmo. Mãe de mais de 40 filhos lá, adotada. Uma cantora famosa também, né? E o esposo dela era pastor da igreja, ele era pastor da igreja, ele era. Sim, Ela não sei por que. dinheiro. É dinheiro, também pai. Aí eu vou passar aqui a direção para o pastor, aqui, a Raimunda mesmo, presidente aqui da igreja Primitivo Amor Próximo. Também temos aqui a visita aqui do presbítero Edivânio também, que veio aqui. Aí logo, Edivânio, vamos escolher um dia aí para você também trazer uma aula aqui. Aí escolhe lá um tema, você fala, eu vou falar sobre esse tema, e você vem aqui e fala, a gente lança aqui. Conforme tudo esse estudo que nós vemos assim, às vezes mexe com nós, toca com nós, né? Fazer com nós. Às vezes Deus usa a pessoa aqui, Deus está usando, né? Jônio, quer dizer, Jônio não conhece, né? Ninguém fala com ele. Então, mas o Espírito Santo fala com uma pessoa para mostrar o que está acontecendo em nossa vida, né? Então, ele chamou o Ivan para orar, porque minha esposa minha, nós tivemos uma contenda ontem à noite, aí estava uma briguinha ontem, né? De casal. E então, aí, como é isso, né? Então, ia acontecer desde o tempo que eu fui orar naquela expulsão do demônio, que a Lene foi, a irmã dela foi. Aí, desde aquele dia, parece que ficou dos avessos, tá? Quer dizer, eu penso que o João falou uma coisa certinha aqui, né? Aí uma pessoa está preparada, mas outra pessoa não está preparada, aí recebe uma energia, o diabo vem, tá bem, eu vou sair, mas cuidado contigo. Minha mãe sempre falava comigo, eu orava muito por aí, campanha, nem nem parar, oração mesmo, consagração, jejum mesmo, orando. E se eu contasse a minha experiência, muitas vezes, até pessoa mesmo, eu orei para uma pessoa que rasgou até a roupa, ficou nuazinha ali, mas junto com as irmãs, mas o Espírito Santo de Deus, assim, deu uma energia que eu orei que aquela mulher caiu no chão, o pessoal cobriu ela. Quer dizer, tudo isso de ao Pai. Eu tenho experiência, muitas coisas, minha experiência. E o espírito de mal, nós expulsa, mas só que o problema é que, né, do outro lado tem alguma coisa que não está dando certo, né? Então você está fazendo isso comigo, hein? Então eu vou fazer isso com a tua família. Então é isso que eu faço. Tá? Então eu quero chamar o filho de Ivan, quero chamar as mameiras, né? Que orar por nós, tá? Fica mesmo. Orar, tem uma coisa. Não, quer mais pra cá. Para aparecer. Aí Salve a Deus aí com a paz do Senhor Jesus. Agradecer pela palavra que o pastor Jonah tem falado, né? Mas é isso aí mesmo, né? Deus vai se preparar também. A gente vai falar um pouco do amor de Deus e que Deus tem do melhor para dar para cada um. Amém? Vamos orar a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Senhor, diante da Tua presença, Senhor, da glória. Meu Deus, eu agradecer, Pai, meu Deus, por mais, Senhor, esta aula, Senhor. Meu Deus, que Tu usasse o Teu servo aqui, desta manhã, desse domingo, Senhor. Meu Deus, eu creio, meu Pai. Abençoa cada um, Senhor, meu Deus, que está ali, nos assistindo, Pai, ouvindo, aprendendo, Senhor, meu Deus, cada palavra, meu Pai, está sendo falada, Senhor, aqui, Senhor, em Teu nome, Senhor, da glória. Eu creio,
creio, Senhor Deus, cada dia, Senhor, vai renovando, Senhor. Vai ali, Senhor, dando sabedoria, Senhor, para aqueles que estão, papai, ouvindo esta live. É no nome de Jesus eu creio, Senhor. Meu Deus, eu creio, Senhor, que é no teu nome, Senhor, meu Deus, que é aberto, Senhor. Meu Deus, esse trabalho, Senhor, para o teu nome ser glorificado, Senhor. Que a tua paz, Senhor, permaneça, Senhor, na casa, Senhor, de cada um, Senhor, que está assistindo, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, que o teu nome seja eternamente glorificado, Senhor. Glória, glória a Deus. Em nome de Jesus. Amém. Com reconciliação com Amém. É verdade. Tá vindo com o governo, que ó.